A sua Bíblia comigo, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5, para que Deus colocou no nosso coração, para trazermos a igreja nesta noite, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5. Estou muito feliz, graças a Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede e de mais uma vez falarmos acerca do amor de Deus. Amém. Todos encontraram, amém? Amém. Graças a Deus. A partir do versículo de número 22, que diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés e lhe rogava insistentemente: Minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Irmãos, pulemos para o versículo de número 35, que diz assim: Enquanto ele ainda falava, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: Tua filha está morta, para que infadas o mestre? Amém? Graças a Deus, irmãos, estou feliz por esta oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui. E esta mensagem que Deus colocou ao meu coração, eu creio que irá transmitir também através da nossa palavra para os irmãos. Amém? A Bíblia menciona, no livro de Marcos, capítulo de número 5, assim que Jesus chega a uma cidade, no verso 1, menciona que Jesus, chegando a uma cidade chamada Gadara, havia um homem endemoniado, um homem que ali era atormentado por uma legião de demônios. E ali a Bíblia menciona que até aqueles demônios reconhecem que Deus é o Salvador, que Deus é o único Senhor. E aquela feita, Jesus retira aquela legião de demônios. Os irmãos são conhecedores dessa palavra. E Jesus ali então entra no barco novamente para ir para a outra margem. E Jesus, ali chegando à outra margem, e estando ele falando a muitos que rodeavam Jesus em todos os lugares por onde ele andava, e Jesus estava pregando ali naquele mar, naquela praia, quando de repente chega um homem que era principal, chefe de sinagoga, chamado Jairo. E aquele homem tinha uma filha que tinha 12 anos, repita comigo, 12 anos. E aquela menina estava enferma, e aquela enfermidade, aquele pai, por mais condições financeiras que ele tinha, por mais médicos capacitados que ele já tinha buscado, ele não conseguia a cura para sua filha. Mas a Bíblia menciona que aquele homem, sabendo que havia uma solução para o problema da sua filha, ele se colocou aos pés do Senhor. Notem que Jairo, homem chefe de sinagoga, ele não precisava rogar para que Jesus estivesse com ele. Mas em muitas feitas nós não queremos. Eu menciono a igreja que nós estamos atualmente, a igreja do século 21, não quer se colocar mais aos pés do Senhor por milagre. É uma igreja que diz: Jesus está comigo e eu sou seu servo, então ele fará o milagre. Eu não preciso ir até lá para que Jesus faça o milagre. Mas naquele momento, aquele homem sabia que só as mãos poderosas de Jesus podiam fazer o milagre. Glória a Deus. Isso se chama reconhecimento do Deus que você serve. Porque muitas vezes pessoas querem clamar à distância por Deus, mas Jesus quer que nós nos coloquemos como verdadeiros adoradores pelos nossos milagres. Glória a Jesus. Então, diante de uma tragédia,
porque estava por vir uma tragédia na vida daquele homem. E esta mensagem me chamou muito a atenção, porque se tratava da vida de uma criança. Aquela criança tinha 12 anos, aquela menina. E nós sabemos que em uma casa, muitos pais, todos os pais sabem disso. Em uma casa, uma criança é sinônimo de alegria. Eu tenho uma na minha casa, e quando ela não está em casa, a casa fica vazia. A casa fica sem alegria. Então nós sabemos que ali na casa de Jairo estava para ser tirada a alegria da vida dele, porque sua filha estava enferma. Meu Deus. E esta mensagem Deus colocou no meu coração dizendo: olha, eu estou trazendo a alegria de volta para muitos lares nesta noite. E Jesus estava dizendo ali naquela feita, ele descendo, estava pregando, Jairo chega e diz: olha, a minha filha está enferma, está à beira da morte, e eu rogo-te que o Senhor vá comigo e põe as mãos, e ela será curada. Sabe o que é isso? É a fé no Deus que você serve. Muitos dizem: olha, o meu caso não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas enquanto isso, os verdadeiros adoradores estão dizendo: Senhor, o Senhor pode fazer um milagre. O Senhor pode reviver a alegria na minha casa. O Senhor pode trazer aquilo que eu tenho perdido de volta. Só o Senhor pode trazer de volta a minha alegria. Graças a E Deus. neste momento, o tempo estava passando, e nós sabemos que a doença é algo que se luta contra o tempo. Quando se está com uma enfermidade, nós sabemos que o tempo é inimigo da enfermidade. Mas Jairo sabia que mesmo ele saindo da sua casa, mesmo ele indo buscar Jesus, ele sabia que Jesus era o Senhor do tempo. Meu irmão, não sei quanto tempo você está pedindo, quanto tempo você está clamando, mas Jesus é o Senhor do tempo, e no tempo certo o teu milagre vai chegar, porque Jesus determinou o tempo para abençoar a sua vida. Amém, graças a Deus. E é Ele quem escolhe o tempo de nos abençoar. Jairo era um chefe de sinagoga, ele podia ter atravessado, pegado um barco atravessado ali para onde Jesus estava, podia, ele tinha recursos para isso. Ele podia ter ido onde Jesus estava, podia ter ido, mas ele sabia que o seu milagre já tinha um tempo determinado para acontecer. Glória a Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Jesus está chegando. Jesus está chegando, e muitos não têm se colocado aos pés dele. Por quê? Porque não acreditam mais no milagre. Estão dizendo: olha, já está indo mesmo, então deixa ele ir embora. Mas eu tenho um recado de Deus para você nesta noite. Jesus está chegando. Se coloque aos pés dele, que ele fará o milagre na sua casa e na sua vida. Glória a Jesus Cristo. Ele sabe a hora certa de fazer o milagre. E nós vemos no versículo 23 que ele disse: o Senhor me pôs as mãos, a minha filha sarará, e com certeza ela viverá. Acreditar no propósito que você tem, acreditar no Deus que você serve, sabe o que é isso? Se chama fé. E muitos hoje em dia têm depositado sua fé em lugares errados, depositado sua fé em coisas que não edificam. Meu irmão, coloque sua fé nos pés do Senhor, coloque a sua fé nos pés do Todo-Poderoso, porque Ele fará o milagre na tua casa. Glória a Deus. Louvado seja E Deus. notem no versículo de número 35, quando Jairo estava ali falando com Jesus, ele estava dizendo: Senhor, vamos até a minha casa, porque a minha filha está enferma, está à beira da morte. Ali chegou algumas pessoas e disseram: olha, Jairo, já é tarde demais, por que você está incomodando Jesus?
Isso aí já passou, já acabou, já foi. A sua filha já está morta. Meu irmão, tem pessoas que só trazem palavras pessimistas para a sua vida. Sabe aquela faculdade que você quer, adolescente, que você quer, jovem? Não adianta, as portas estão fechadas. Você, meu irmão, que tem orado pelo seu filho, não adianta mais. Jesus está dizendo: crê somente, você verá o milagre. Sabe o que é isso? É você acreditar no Deus que você serve. É você acreditar que mesmo sendo impossível para o homem, para Deus nada é impossível. Graças a Deus. Glória a Jesus Cristo Santo. E muitos diziam ali: olha, por que enfadas o mestre? Nós ouvimos muito isso hoje em dia. Por que você está orando ainda? Por que você está buscando? Por que você ainda vai a esta igreja? Você clama ainda? Há quanto tempo faz que você pede? Há quanto tempo faz que você clama? Meu irmão, o nosso Deus é um Deus que é poderoso para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 10, diz que havia uma mulher. Aquela mulher se chamava Ana, e ela, todos os anos, ela subia ali ao templo para adorar a Deus juntamente com o seu marido. E a Bíblia menciona que ela era uma mulher estéril. Mas no versículo 10 a Bíblia diz que ela se prostrou ao Senhor e orou. E nós vemos que no versículo 19 a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana e um milagre foi feito na vida dela. Sabe o que é isso, meu irmão? É perseverança. Sabe o que é isso, meu irmão? É fé no Deus que você serve, o Deus Todo-Poderoso, para cumprir as promessas na sua vida. Louvado seja Deus. Glória a Ti, meu Deus. Glória a Jesus. Louvado. Quando eu vejo o versículo de número 35, pessoas chegando, eu vejo aquilo que o inimigo faz na nossa vida. Ele usará de todas as formas para impedir que você chegue no seu milagre. Muitas vezes você está perto de alcançar o seu milagre, mas vem uma palavra e te distancia dele. Por quê? Porque coloca esfriamento no seu coração. Isso vai te distanciar da presença do Senhor. O milagre está pertinho. Você falta tomar posse, mas vem alguém e diz: olha, não adianta, você não vai conseguir. E muitos têm se afastado da presença do Senhor por palavras que não vêm de Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, quem dá a última palavra é o Deus que você serve. E a última palavra dele é: crê somente, crê somente. Creia somente que o milagre está chegando na tua casa. Glória a Deus. Glória a Ti, meu Deus. Versículo número 36. A Bíblia diz que Jesus, ouvindo essas palavras, ele diz para Jairo: olha, não temas, creia somente. Aleluia. Creia somente. É algo que nós precisamos no nosso dia a dia. Crer que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos fazer alcançar o milagre. E ali está o segredo de Jairo. O segredo de Jairo era crer no Senhor. E nós vemos no versículo a seguir que Jesus chega até aquela casa. E ele chegando ali na casa de Jairo, muitos haviam ali chorando. Os versículos seguintes falam isso. Mas ali Jairo era um homem que tinha posses. Era um homem que tinha condição financeira privilegiada. E ali havia muitas pessoas chorando. Por quê? Porque estavam ali para quê? Para chorar. Era comum naquela época ter pessoas nos velórios somente para chorar. E nessa hora Deus trouxe ao meu coração. Glória a Deus. Falso emocionalismo não comove o coração de Deus. Muitos têm pulado, muitos têm dito: olha, eu tenho buscado. Mas Deus está dizendo: só os verdadeiros adoradores alcançarão o milagre. Graças a Deus. Glória a Jesus. Sabe por quê? Porque creem que Jesus é o Deus de operar milagre.
E algo que me chamou a atenção nisso, pessoas chorando, e Jesus chega e diz: saiam todos. Saiam todos. Por quê? Porque aquela multidão estava ali para somente sepultar a alegria de Jairo. Meu irmão, muitos estão querendo sepultar a tua alegria, mas Jesus está dizendo: eu vim para que todos tenham vida, e não é uma vida qualquer, não, é uma vida em abundância. Sabe por quê? Porque Ele veio para trazer o melhor para você, o melhor para a tua casa. Jesus veio para trazer a alegria de volta para você. Meu irmão, se você tem chorado, se você tem buscado, Jesus está dizendo: creia somente, porque eu trarei tudo de volta para você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Creia no Deus poderoso que você serve. Amém, Jesus. Creia no Deus que faz milagres. Graças te damos, Senhor. E nós vimos que Jesus chega à casa de Jairo. Jairo insistiu para que Jesus fosse, Jesus foi. E chegando ali naquele lugar, a Bíblia menciona que Jesus disse: saiam todos, ficai comigo somente os pais da menina e Pedro, Tiago e João. 3 apóstolos que andavam com ele naquele momento. Aí naquele momento, a Bíblia me trouxe à tona algo que eu não tinha compreendido ainda. E eu falei: Senhor, por que Jesus não operou aquele milagre no meio da multidão, como muitos outros? Por que Jesus não fez o milagre na presença de todos, ali para que todos vissem a glória do Senhor? E Jesus, chegando naquele lugar, mandou que todos saíssem. Por quê? E Deus falou ao meu coração, dizendo: é só quem acredita que vai ver o milagre. Meu irmão, acho que você não entendeu. Se você está acreditando em algo, Deus está dizendo: então você verá o milagre. Meu Sabe Deus. por quê? Porque você acredita no Deus que você serve. Amém, graças. Levante a sua mão neste momento e glorifique a Ele, porque Ele fará o milagre na tua casa. Creia que Jesus é poderoso. Amém, Jesus. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a ti, meu Deus. Deus falou ao meu coração: Glória nem a todos verão milagres. Por quê? Porque não acreditarão, porque não acreditam. Muitos só querão fazer multidão. Muitos só querem dizer: não tem mais jeito, acabou, Meu Deus. já passou. Mas Jesus está dizendo: eu ainda conheço os verdadeiros adoradores. Eu ainda sondo corações. Eu ainda conheço o coração verdadeiro. Eu ainda conheço aquele que verdadeiramente está na minha presença. E esse verá o milagre. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus. Não existe coisas impossíveis para Jesus. Nós vemos isso. Versículo de número 37 diz que Jesus não permitiu que ninguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa de Jairo, Jesus viu um grande alvoroço. Sabe o que é isso, meu irmão? A multidão estará falando que não tem mais jeito. Muitas multidões só querem dizer: não tem mais jeito. Mas se você for atrás de Jesus, se colocar aos pés dele, ele fará um milagre na tua casa. E esta mensagem, a qual Jesus falou ao meu coração e quer falar ao teu também. Enquanto Jesus estava descendo no seu barco, ali naquela cidade, creio eu, que Jesus já havia sondado os corações de muitos que ali estavam. Porque a mensagem diz que Jesus chegando naquele lugar, e Jairo chegando até ele, ele disse: eu vou com você. Sabe o que é isso? Quando você diz assim: Senhor, vamos até a minha casa, Jesus está dizendo: eu vou com você. Jesus, toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Jesus está dizendo: eu vou tomar a tua vida nas minhas mãos. Quando você diz: Jesus, o meu ministério está em tuas mãos, Jesus está dizendo:
o teu ministério será comigo. Então, meu irmão, se você disser para Jesus nesta noite: Jesus, entra na minha casa, Jesus, faz providência na minha família, Jesus está dizendo: eu vou com você e lá terá milagre. Creia no Deus que você serve, porque muitos têm ido atrás de Jesus somente para olhar para Ele, mas nesta noite Jesus está dizendo para você: olha, coloque-se aos meus pés, porque você verá o milagre, você verá a alegria de volta na tua casa. Assim como Jairo estava ali rogando pela vida da sua filha, que era a alegria da sua casa, muitos têm rogado pela alegria das suas casas, mas não têm alcançado. Sabe o que é isso, meu irmão? Porque tem se colocado no lugar errado. O lugar certo do verdadeiro adorador é aos pés do Senhor, porque é de lá que sai o milagre de nós que servimos ao Deus vivo. Louvado seja Deus, graças a Deus. Glória a Ti, Senhor meu Deus. É verdade, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Ti, meu Deus. No poder de Deus, e não temas, pois não existe coisas impossíveis para Deus. Amém, Jesus Cristo. Versículo de número 40. Jesus diz: a menina não está morta, mas dorme. E muitos riram. A Bíblia diz que aqueles que estavam ali chorando, agora estavam rindo. Falso emocionalismo. Muitos que estão ao seu lado dizendo: você não vai conseguir, quando vê o milagre vão dizer: não é possível. Meu Deus, glória a Jesus. Não é possível que aconteceu isso na sua vida. Não é possível. Sabe por que não acreditam? Porque não conhecem o teu Deus. Porque não conhece o Deus que você serve. Meu irmão, se você se colocar verdadeiramente aos pés do Senhor, Deus fará o milagre na sua vida. Só quem crê nesta palavra, levante sua mão e glorifique a Deus, porque Ele fará o milagre na tua casa nesta noite. Glória a Jesus para a tua casa. Muitos têm tido nos seus lares um lar sem alegria, um lar sem alegria. E eu quero trazer uma palavra profética para você nesta noite. Se coloque aos pés do Senhor, que Ele levará a alegria de volta para a tua casa. Sabe aquele milagre que está morto na tua casa? Que todos têm olhado, têm chorado por você e dito: não tem mais jeito. Jesus vai reviver nesta noite. Sabe aquela situação que tem dito: você não vai conseguir. Jesus está dizendo: eu vou trazer de volta. Creia somente. Creia somente. E Jesus levará de volta a alegria para a tua casa. Sabe aquela situação que você tem passado no teu trabalho? Porque o cristão sofre perseguição. O inimigo se levanta o tempo todo. Jesus está dizendo: creia somente, porque eu entrarei com providência. Ainda esta semana você vai ver que Deus é um Deus de milagre. Eu creio, Jesus. Mas para isso creia. Assim como a Bíblia falou ao meu coração, abençoa, meu Deus. Deus tocou ao meu coração. Glória a Jesus Cristo Santo. Quando Jesus chegou naquela casa, e tinham muitos ali, e eu disse: Senhor, por que não fazer um milagre na frente de todos, para que todos vissem? E Jesus disse: não, é só quem crê que vai ver. É só quem crê que vai ver o milagre. Sabe a tua casa que você tem orado? Sabe a tua família? Sabe o teu filho? Sabe a tua esposa, teu esposo que você tem orado? Jesus está dizendo: você vai ser o primeiro a ver o milagre. E o milagre será dentro da tua casa. Porque Jesus, adentrando ali naquele lugar,
Ele fechou a porta e disse: somente os discípulos e os pais. O primeiro milagre vai acontecer dentro do teu coração. Nesta noite você vai crer que Jesus vai entrar com o milagre na tua casa. O milagre vai começar dentro da tua casa, dentro do teu coração nesta noite. Eu queria pedir aos irmãos se colocassem de pé nesta noite. Nós vamos orar. Coloque-se neste momento na presença do Senhor verdadeiramente. Abra o teu coração para que Jesus faça o milagre. Jesus vai começar a fazer o milagre primeiro dentro do teu coração. Porque você vai ver que Deus é um Deus poderoso, que Deus é um Deus que muda a situação, Deus é um Deus que revive aquilo que parece que está morto. E o milagre vai ser primeiro dentro do teu coração, e depois dentro da tua casa. Sabe aquela causa que você tem orado, aquela causa que você tem pedido dizendo: Jesus, entra com providência, eu não consigo ver o milagre. Jesus está dizendo: creia somente, porque o milagre é comigo, sou eu quem faço o milagre. Leve Jesus para a sua casa. Não dê ouvidos ao que muitos dizem: olha, não tem mais jeito. Jesus está dizendo: creia somente, porque sou eu quem vou fazer o milagre na tua casa. Deus querido, Deus amado, louvado seja o Senhor. Glória a Jesus, glórias a Ti, Espírito Santo de Deus. Senhor, salva, Senhor, liberta, Senhor, meu Há Deus. Glória a Ti, meu Jesus. Há muitos que têm ido buscar Jesus. Há muitos, mas os corações estão fechados. Livro de Lucas, ao contrário de que muitos dizem por aí, dizendo: olha, o Senhor tarda, mas não falha. Eu tenho algo para você nesta noite. É a palavra do Senhor que está dizendo. Algo a qual o Senhor tem pressa para fazer. Glória a Jesus. Jesus estava passando, viu um homem em cima de uma figueira brava. Você já conhece essa história. E Jesus disse para aquele homem: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém entrar na tua casa. Jesus está dizendo: eu tenho pressa para entrar na tua casa. Eu tenho pressa para entrar no teu coração. Eu tenho pressa para fazer mudança na tua vida. E ao final daquela passagem nós vemos Jesus dizendo: hoje houve salvação nesta casa. Jesus quer entrar na tua casa para dar salvação, para dar vida àquilo que estava morto perante os olhos do homem. E Ele está dizendo: creia somente, porque eu sou o Deus de milagre. Você que Deus tocar o seu coração, que quer vir até aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar neste momento. E Jesus vai começar a fazer o milagre dele. O primeiro milagre será feito dentro do teu coração. Jesus quer entrar no teu coração, na tua casa, e operar milagre nesta noite. Aleluia. Aqui eu já encerro essa mensagem do nosso pastor André Estava. Eu quero louvar esse Deus Todo-Poderoso que faz
Aleluia. Haverá um milagre nessa noite na sua vida. Você não vai sair da maneira que você entrou aqui nessa noite. Mas você vai ser diferente, porque Deus aqui está. E a palavra nessa noite foi pregada. Basta você ter fé, basta você crer. Já ele disse: eu creio, Senhor. Ele era homem de autoridade, era homem que podia fazer o que pudesse. Mas naquele momento ele se humilhou diante do Senhor e pediu para que o Senhor entrasse na casa dele. O Senhor quer entrar na tua casa nessa noite, quer entrar na tua vida, Ele quer fazer um milagre. E eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, olha essas vidas aí, Senhor, que se encontram na tua presença. Eu não sei, Senhor, qual a situação. Não,